Paz do Senhor, queridos. Olha, quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração já faz algum tempo, né? Mas nessa madrugada ele falou mais forte ao meu coração. Aquela palavra que se encontra em Mateus 8:23, que fala que Jesus apazigua a tempestade, né? E todos nós sabemos dessa palavra, pois é muito conhecida da igreja, né? Fala que Jesus estava no barco junto com seus discípulos porque era necessário ele passar para outra margem. E Jesus estava cansado e estava dormindo no barco, estava dormindo na polpa do barco, quando de repente levantou-se uma grande tempestade, né? E o vento forte. E os seus discípulos que ali estavam, eles se apavoraram e foram acordar o mestre, né? E acordaram Jesus, questionando, indagando, né? Dizendo: mestre, não te importas que vamos perecer? O barco balançava, era muito vento. E Jesus, levantando, né, os repreendeu, dizendo: homens de pequena fé. Né? E ali Jesus se levantou e repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e tudo se acalmou. E houve uma tão grande bonança que eles se admiraram entre si e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Que Deus tremendo esse nosso, né? E o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, me dizendo que muitas vezes nós somos como esses discípulos. Nós nos comportamos como esses discípulos, porque os discípulos estavam ali junto com Jesus, eles tinham caminhado, né, durante o dia, e durante essa caminhada, Jesus curava, libertava, né, fazia prodígios e maravilhas, e eles viram, eles andavam com o próprio Deus, né? Porque Jesus, ele estava ali como homem, mas ele era o próprio Deus. E eles tinham esse privilégio de ver Jesus operar, né? Saber que Deus estava no controle de todas as coisas, estava no controle de toda essa situação. E eles se perturbaram, se atemorizaram quando se levantou aquela tão grande tempestade, e foram questionar, indagar Jesus. E mesmo assim somos nós, né? Mesmo assim somos nós. Às vezes está tudo tranquilo em nossas vidas, né? Estamos com Jesus, sabemos que Jesus está em nosso barco, que significa a nossa vida, está no controle de tudo da nossa vida, da nossa casa. Mas basta se levantar uma tempestade que a gente corre e vai questionar: mas Jesus, e agora? Né? A gente questiona: mas Jesus, e agora? O que vai ser de mim? O Senhor não está vendo? Né? E Jesus ali calado. E a gente fica: o Senhor não está vendo? O Senhor vai me deixar morrer nessa tempestade? O Senhor vai me deixar morrer nessa luta? Aleluia. E o Espírito Santo de Deus estava ministrando isso ao meu coração, né? Porque quando Jesus disse assim para eles: homens de pequena fé, era como se Jesus estivesse dizendo a eles: vocês já esqueceram de tudo que vocês viram que eu fiz, que eu operei, que eu curei, que eu libertei, né? Que eu transformei. Aleluia. E mesmo assim é com a gente. Às vezes, quando a gente está na tribulação, a gente esquece do que Jesus já fez a gente vencer, não é verdade? Mas nesta manhã, o Espírito Santo, ele me traz aqui através da sua palavra para te dizer que não importa o tamanho da tempestade que você esteja passando, não sei qual é o vento, não sei qual é a prova, não sei qual é o deserto, mas eu quero te dizer que em qualquer situação da tua vida, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele está no controle do teu barquinho. Então descansa, acalma teu coração, confia no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. E às vezes o Senhor, ele permite tempestades, tribulações nas nossas vidas, para a gente se achegar mais a Ele, não é verdade? Porque quando está tudo bem, a gente não se preocupa muito em estar nos pés de Jesus, orando, se consagrando, chorando, não é verdade? Hoje em dia, irmãos, estamos vivendo um evangelho de muita facilidade, assim, sabe? Um evangelho que só prega prosperidade, um evangelho que só prega rosas. E cadê os espinhos? O próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele não teve uma vida fácil, não. A vida de Jesus foi punk, não é verdade? Jesus foi perseguido, foi caluniado,
né? Foi açoitado, foi traído. E por quê? Na vida da gente, cristãos, vai ser diferente? Não vai ser diferente, meus irmãos, né? Então, que nesta manhã você possa descansar a sua alma e o seu coração naquele que está no controle do teu barquinho. Descansa, confia no Senhor Jesus. Ele não perde o controle da situação, não. Amém? Ele não perde o controle da situação. Jesus, ele passou por momentos muito difíceis ao ponto dele olhar para o Senhor, para os céus e dizer: Pai, se possível for, passa esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E na nossa vida também devemos ser assim, né? Não devemos perguntar a Jesus: Pai, por que estou passando por isso? Não. Mas, Pai, para quê? Qual o objetivo? Porque tudo há um propósito. E o Espírito Santo, ele ministrou essa palavra ao meu coração já faz muito tempo, dizendo: não se inquiete, não fiquem inquietos, né? Lá em Salmos 46 e o 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Ele é Deus, ele não perde o controle da situação. Amém? Ele não perde o controle da situação. Ele está a todo momento lado a lado conosco. Aleluia. Mas muitas vezes é necessário para a gente se chegar, para a gente se achegar mais aos pés de Jesus, para a gente ter aquela intimidade, aquela comunhão que outrora nós tínhamos, mas por algum percurso, alguma coisa que aconteceu em nossas vidas, nós deixamos de lado, de mão, aquela comunhão, aquela amizade que a gente tinha com o Espírito Santo. Então é tempo de voltar. É tempo de voltar. Volta a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o Espírito Santo. Confia nele, sabe? Ainda que esteja tudo mostrando o contrário, confia nele, porque ele está no controle da situação. Ele está no controle do teu barquinho. E no tempo certo, todos vão olhar e vão dizer: que Deus é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Fica com essa palavra. Espere em Deus que fale ao teu coração nesta manhã. E continua crendo, porque o dono da tua vida está no controle do teu barquinho. Amém? Fica na paz.